Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento na quarta noite em que a gente tira para bater um papinho rápido e resolver suas dúvidas. Eu hoje fiz um vídeo para você um pouquinho diferente. Eu convidei para bater um papo aqui com a gente o Marcos Araújo. É um cara que entende tudo sobre o mercado imobiliário e novas tendências. Acompanha com a gente aí. O Marcos Araújo é uma pessoa muito interessante. Ele é um estatístico, tem uma empresa chamada Data Store, que é uma referência de mercado aí, com relação a tendências do mercado imobiliário. Ele é um cara 100% de conversar, amei o papo com ele e fiz uma live com ele, mas a live acaba sendo assim, um vídeo um pouco mais longo, então pensei os melhores momentos e trouxe aqui para esse Papo com Jane, para quem não pôde assistir e para quem já assistiu, mas quer ver os melhores momentos. É um papo muito bacana, acompanha aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Quero que tu conte para nós um pouquinho aí o que é a empresa, para o pessoal conhecer e saber de onde é que está vindo. Sim, na verdade nós somos uma empresa de pesquisas de mercado, né? Só que nós concentramos no mercado imobiliário há muito tempo atrás. A empresa existe há 26 anos, eu sou o fundador da empresa, né? Ela começou aqui em Campinas, em 1994, Campinas, interior de São Paulo, né? Eu fazia um mestrado na Unicamp, tá? E é uma situação bem interessante, Jane, pelo seguinte, eu era aluno de primeiro semestre do mestrado, né? Eu sou estatístico de graduação, né? E estava fazendo meu mestrado, só que a minha geração, ou a nossa, enfim, né? Eu já estava com 24 anos, eu estava casado, tá? Era aluno bolsista, casado, com um filho encomendado na barriga já. Meu Deus! E entrou a URV e o Plano Real, né? Era uma unidade de conversão, né? Para a chegada do Plano Real e da moeda real, que é a nossa moeda hoje. Sim, sim. E, por incrível que pareça, a Unicamp entrou em greve. Os professores, enfim, por causa daquela coisa de conversão, né, salarial e tal. No meio dessa greve, que demorou um pouco mais, eu fundei a empresa. Tá? Não tinha muita saída para mim, então eu fui lá e fundei a empresa. Quando voltou da greve, eu já nem voltei mais pro mestrado, entendeu? Já mergulhei na empresa, porque eu já tinha, tipo assim, já tinha faturado uns 4 anos de bolsa já. Olha que legal. Aí eu falei assim, não é justo ficar aqui, né, ocupando lugar, alguém pode querer, né, então eu comecei a empresa, são 26 anos, e o nosso foco se tornou o mercado imobiliário. Nesses 26 anos, Jane, a gente acumulou 610 bilhões de reais em produtos imobiliários que nós testamos com o público em campo em todas as cidades do Brasil. Aí você vai dizer assim, puxa vida, ter 610 bilhões de reais em produtos imobiliários testados, só nos grandes endereços e nos bairros mais sofisticados, aí não vale, né? Tem que ser bem capilarizado. Então, foi um golpe de sorte. Eu estava em Campinas, abriu a operação da Azul aqui, com voos para todo o Brasil, né, para cidades menores, e com isso a gente conseguiu os pequenos empreendimentos imobiliários fazerem pesquisa de mercado. A soma é muito grande, e como é muito capilarizado, eu comecei a fazer umas palestras, né? E em 2019, que foi ano passado, eu fiz 69 palestras. Tá? Meu Deus do céu. Presenciais. E aí, há 1 ano e meio atrás, comecei a ler o livro. A escrever o livro, né? O Meu Imóvel, Meu Mundo. Porque eu estava viajando bastante, tendo contato com as pessoas, falando conteúdos que eram meus, eram conteúdos autorais. Então, eu resolvi registrar tudo no livro, que foi lançado agora, dia 24 de abril. E esse livro fala sobre o quê, assim? Conta pra gente. Vamos lá. Ele não fala sobre o concreto, sobre o imóvel, o metro quadrado, isso é o de menos, tá? Isso, na verdade, é a nossa capacidade de transformar o meio ambiente, né? O imóvel só existe, Jane, por causa da nossa fragilidade acentuada. A gente precisa de um abrigo, né? Então, a nossa primeira demanda nesse planeta por habitação
foi para se abrigar das intempéries há 70 mil anos atrás, tá? Em pequenos grupos. De lá para cá, a gente passa pela Revolução Agrícola, onde nós nos fixamos, e essa fixação da nossa espécie se deve a um item só, tá? Ampliar domínio de terras. Não é para plantar alimento para as pessoas, não. Era para plantar alimento para as pessoas reproduzirem, para nascerem mais homens, mais guerreiros, para poder ir para a guerra, para conquistar mais terras. Olha. E é aí que surgiu a noção de terreno, de posse, tá? Posse de terrenos. E o terreno é o elemento básico do mercado imobiliário. As maiores brigas e guerras desse planeta foi por domínio da superfície da terra, e ela é limitada. É isso que faz ela valer, né? Ela é limitada. E nós começamos uma escalada de reprodução sem precedentes, né? Nessa época da descoberta do terreno, 10, 12 mil anos atrás, eram 5 milhões de humanos. Chegamos a 1850, na Revolução Industrial, com 1 bilhão de humanos na Terra. Tá? E agora, só 200 anos depois, né? Só 200 anos depois, 1850, 2050, nem completou 200 anos. Nem chega a 200 anos. Bilhões. Em menos de 200 anos. E chegaremos ao final do século entre 10 e 11 bilhões de humanos na Terra. Sendo que a superfície é a mesma, não há para onde ir, não tem uma segunda Terra, tá? E todo mundo precisa morar. Uma coisa em Marte, tá? Mas não tem nada consolidado, nem se pisou lá ainda. Não existe uma segunda Terra e não tem como ampliar. Nós vamos para 11 bilhões de pessoas e a Terra não vai aumentar de tamanho, é a mesma. Por que nós conseguimos chegar a 8 bilhões de pessoas morando hoje no planeta Terra? Porque em 1857, um senhor chamado Elisha Otis criou o elevador, porque Nova York atingia 1 milhão de pessoas e não cabia em Manhattan mais gente crescendo se não fosse verticalizando. Tinha que verticalizar. Tinha que subir. Agora, para onde que a gente vai com 11 bilhões de pessoas no mesmo espaço, porque não tem mais como expandir? Vai para cima e vai diminuir. Claro. E vem uma grande mudança de comportamento. Por exemplo, a minha avó, tá? Dona Norma, ela teve 9 filhos, certo? A minha mãe, minha avó nasceu em 1917. Ela é falecida já, mas ela teve 9 filhos. A minha mãe teve 2 filhos, eu e o meu irmão. Minha mãe é de 1945. Sim. Eu, que sou de 70, só tive 1 filho, que é o Samuel. O Samuel tem 26 anos e não tem irmão e não tem primo. E isso muda o comportamento de quem tem 60, tá? Porque quem tinha 60 há 50 anos atrás já estava cheio de netos. E quem tem 60 agora está com poucos netos ou 100 netos. Ganha um cachorro de neto. Tá? Eu mesmo passei por isso, tá? 60 dias atrás ele me mandou uma foto e falou: pai, tá aí seu neto. A hora que eu olhei era um husky siberiano que ele comprou. Para você ter uma ideia, aqui no livro tem uma série histórica minha sobre o tamanho médio da família compradora de imóvel, tá, Jane? Ela era em 2009 3,8 pessoas. Ela chegou em 2019 a 3,3. Ou seja, ela sai de 3,8 para 3,3. Ou seja, sai de quase 4 para quase 3. A estimativa para até o final da década, 2029, no livro, é para 2,9. Mas eu acredito que isso vai acontecer na metade da década, porque a pandemia não foi um local de reprodução, tá? Porque é um momento de incerteza. E isso fica comprovado em 2 situações do mundo real, tá? A primeira delas é a década de 50. Na década de 40, tá? Para você ter uma ideia, o Brasil cresceu 60%. Na década de 20, cresceu 75%. Na década de 70, cresceu 33%. Em 1970, comparado com 1960. Na de 50, cresceu 26%. Por quê? Por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, o menor crescimento do século XX foi na década de 50 comparado com 40. Isso significa que em guerras, momentos difíceis, doenças, conflitos, as pessoas não reproduzem.
produzem menos. Tá? Tem medo, receio. E também nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. No Brasil, tá? Hoje, a menor família compradora de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida é nesses 3 estados. Por quê? Porque há 4 anos atrás teve um surto forte de microencefalia através da chikungunya. Você tem casais que não querem mais ter filhos, hoje, né? Muitos casais jovens, de 30, 35, 36, até 40 anos que não querem mais ter filhos. Tem aqueles que trocam o filho pelo pet. Tem os casais LGBT, que atualmente não são muito de adoção. Isso já é uma coisa que ficou um pouquinho para trás. Você tem os solteiros convictos, que é esse 0,5, essa metade que não reproduz. Eles têm relacionamento, mas não tem mais a propriedade do relacionamento, tá? São 3 propriedades que estão sendo eliminadas, tá, Jânio? As novas gerações não querem mais tirar, né, a carteira de motorista, não querem mais ser donos dos imóveis e não querem mais ser dono de ninguém, tá? Olha. Nós estamos juntos enquanto tiver bom. Quando não tiver mais, troca, vai para outro. E isso vai refletir no mercado imobiliário, com certeza, né? O que tu projeta aí para o mercado imobiliário? Tu acha que no futuro a gente vai morar todos em kitnet? O que tu acha? Os imóveis vão ser bem compactos? Olha, o futuro ele é compacto, mas ele é um compacto inteligente, tá? Eu acabei de participar agora de um lançamento de casas de R$199 mil em Feira de Santana, que se você olhar o projeto, Jane, e ver as imagens, você vai dizer que é uma casa de 600 mil, entendeu? Ela é muito elaborada, é assinada pela arquiteta mais qualificada da cidade, mais famosa, que é a arquiteta da classe mais alta. Então, ela tem um salão de festas integrado com gourmet, integrado com academia, tem piscina semi-olímpica, entendeu? Pista para caminhada, ciclofaixa, pet place, e custa 199 mil e no Minha Casa Minha Vida ainda. Então, o que é importante aí é que ele tem acesso ele tem o quintal, o jardim, né? Enfim, um aspecto de casa com segurança, condomínio compatível. Só que não dá para fazer isso no planeta inteiro para todo mundo. Então, o que vai acontecer com as casas? Vão valorizar. Porque não vai ter para todo mundo. Então, o produto casa é um produto que, para até a metade do século, vai valorizar muito, e até o final nem se fala. Porque o resto vai ter que verticalizar. Só que vai verticalizar, Jane, com projetos inteligentes. Menos paredes, ou seja, sala, cozinha e varanda hoje já pode ser um ambiente só. Um ambiente só. As paredes aí só vão criar cantos que você nunca vai utilizar. Metragem quadrada, você vai pagar condomínio e preço de compra sem utilizar. Então, se você enxuga isso, você está entregando mais com menos. Né? Existe uma geração inteira que não quer mais ter a propriedade tão cedo. Na verdade, eles vão ter a propriedade, tá? Só que lá na frente. Hoje, Jane, um comprador de classe média de imóvel no Brasil tem 43 anos de idade. Quase 50. Verdade. Pode perguntar para qualquer incorporador de classe média. É 43, 44, 45, porque o primeiro filho para os homens só vem no 40. O cara compra imóvel antes para quê? Ficar lá parado? Entendeu? E as mulheres só querem casar com 33, 34, 35. Primeiro filho é 35, 36, 37 e fica num só. Né? Então, isso quebrou o mercado imobiliário inteiro, porque ficou todo mundo fazendo 2, 3 e 4 quartos. Entendeu? E as famílias pequenas não precisam desse monte de quartos. Isso. Então, os endereços não mudam, os endereços não desvalorizam, mas os imóveis sim, entendeu? Eles têm a época deles e eles evoluem muito rápido agora. Né? A mudança é muito rápida. E também aquela posição dos nossos avós que foi passado pra gente, do tipo, deixa aí que vai estar sempre valorizando. Isso não é verdade, tá? Isso não é totalmente verdade. Porque, olha só, todos os imóveis da década de 80 e 90 são de 3 quartos. Todos. 80 e 90. E hoje os caras só têm um filho. O que aconteceu com esses imóveis? Deixaram de ser alugados ou comprados? Não, mas perderam preço.
Sabe por quê? Eu tenho um exemplo assim na minha família, de um familiar que tinha, acho que já vendeu até, um apartamento muito grande no centro da cidade, aqui em Porto Alegre, que era há 40 anos atrás, era um endereço até elegante, né? E hoje, centro da cidade, ninguém, né? As pessoas não querem morar com família grande no centro da cidade. Quem mora são pessoas solteiras ou estudantes, ou mesmo são imóveis que foram transformados em comerciais. E aí esse imóvel ficou um elefante branco. Sim. Porque não tem quem compre. E é um imóvel que tinha muito valor e foi perdendo. Aí vai lá, vou chutar, tá? Vai, que é 2 milhões de reais. Até o dia que chega um cara lá e fala assim, paga 500 mil, 600 mil, 700 mil. E aí acaba tendo que vender por esse valor, claro. Isso. E aí o que acontece? Não tem as mesmas funcionalidades e principalmente, tá? Condomínios caríssimos. Exatamente. Condomínios muito caros. 2 mil reais para só o apartamento, entendeu? Eu vi um aqui em Campinas, inclusive, que era assim, condomínio era 2, 3 mil reais e o portão você tem que abrir na mão, a sua vaga, entendeu? São pouquíssimas unidades, um por andar, super pesado, mas o portão você tem que abrir na mão, tá? Não tem espaço pra gente sair inventando outras cidades, tá? Não dá para chegar a soterrar tudo e fazer outro em cima. Então, o que vai virar isso aí no final do século? Os caras vão comprar todas as unidades bem baratinhas, vão fazer um retrofit nele e vai virar, cada apartamento daquele vai virar 10. Eu acho realmente oferecer facilidades. E as facilidades mais demandadas são aquelas que interligam o imóvel com a economia digital. Então, por exemplo, você está falando de apartamentos, é muito, mas muito agradável você ter uma plataforma de embarque para carros de aplicativo, porque as pessoas vão usar cada vez mais. Então é muito mais seguro embarcar num recuo frontal, onde o carro do aplicativo vai adorar, inclusive, também, porque ele tem que ficar ali com pisca ligado, com gente passando atrás. Buzinando atrás dele. E você embarca de forma muito mais segura, né? Sim, então essa é uma protegido da chuva, tudo. Isso. E não precisa ocupar tanto espaço quanto ocupava antigamente, não é aquela coisa, não. Negócio prático, né? Mas que é uma grande demanda. Uma outra que a gente vai ter aí provavelmente na segunda metade desse século é a integração das varandas com os drones, né? Isso fatalmente vai existir. Por quê? Porque nós somos da lei do menor esforço. Então, o aplicativo é quem impera nessa hora, é o serviço do aplicativo. Então, os empreendimentos têm que estar prontos para receber todas essas facilidades, né? Então, hoje, um caixilho para passar a encomenda do iFood com mais segurança é melhor. E no futuro, muito próximo, nós teremos a varanda gourmet como elemento central do apartamento, com integração com os serviços de drone, tá? E aí você não precisa nem descer, né? Aí o iFood vai chegar pelo drone na varanda. E aí eu acho que assim vai ficar cada vez mais importante fazer um projeto para aproveitar super bem o espaço. Porque o projeto pequeno, às vezes, ele é muito mais difícil de fazer do que o grande. Aí o conhecimento para fazer um projeto pequeno vai ser cada vez mais valorizado também. Porque esse imóvel tem que ser super aproveitado. Já que ainda tem pouco espaço, tem que ser bem aproveitado. Mas isso é uma coisa que as prefeituras também vão ter que se atualizar. Porque, por exemplo, para construir kitnet, tem muitas prefeituras que estão exigindo uma vaga por unidade. E, gente, isso já não... Já era, não tem mais. As pessoas já nem querem mais carro, muita gente, né? E também tem uma outra aqui que diz que os empreendimentos vão produzir mais energia que as hidroelétricas, tá? Porque se as nossas fotocélulas que captam energia solar evoluírem em 10%, os nossos tetos já produzirão mais energia que as próprias hidroelétricas. Não vai precisar dessas estruturas tão grandes, porque a gente mesmo vai produzir a energia da gente, vai coletar água da chuva. As distribuidoras vão comprar e distribuir, e quem produz mais paga menos, e quem produz menos paga mais. Então tá, Marcos, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, porque adorei conversar contigo. Vamos lá, vai ter mais. Agradeço todo mundo que também esteve aqui conosco no Instagram e no YouTube. E até a próxima, gente. Valeu, tchau. Gente. Gratidão aí, um abração, um beijão, valeu. Então, eu espero que você tenha gostado desse papo com o Marcos Araújo.
É uma pessoa interessantíssima, mexeu bastante com a minha cabeça essas informações que ele deu. E espero você no próximo sábado, quando a gente tem mais um vídeo por aqui. Beijo, tchau!